A Ilíada e a Odisseia, de Homero. Olha, isso aqui não são só poemas antigos, tá? São as histórias que basicamente fundaram a cultura ocidental. Narrativas de heróis, deuses, guerra e aventura que de alguma forma continuam falando com a gente até hoje. É uma pergunta e tanto, não é verdade? Como pode? Como é que essas crônicas, cheias de fúria de um lado e astúcia do outro, ainda conseguem prender a nossa atenção milênios depois? Para mim, a resposta está na própria essência dos seus heróis e naquilo pelo qual eles lutavam. E no coração disso tudo, a gente tem dois poemas e dois heróis que são água e vinho. De um lado, a Ilíada, uma história de guerra, movida pela fúria do seu maior guerreiro, Aquiles. Do outro, a Odisseia, uma jornada de aventura, guiada pela inteligência de Odisseu, que só queria voltar para casa. Então o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos explorar o coração desses poemas imortais. Depois a gente mergulha na fúria de Aquiles lá na Ilíada, segue a jornada de Odisseu na Odisseia e no final vamos tentar entender o que significa esse legado de glória eterna que eles tanto buscaram. Ok, primeiro vamos tentar pegar a dimensão desses poemas. Eles não são só contos antigos. Eles são, os pilares sobre os quais boa parte do nosso jeito de contar histórias foi construído. Vamos lá, mergulhando na Ilíada. O protagonista aqui é Aquiles. E olha, pode esquecer aquela ideia de herói paciente, sábio. Não é nada disso. Ele é uma força da natureza, jovem, passional e movido por uma emoção que domina tudo. E aqui tem um ponto que é chave, sabe? A Ilíada não cobre os 10 anos da Guerra de Troia. O famoso cavalo de Troia nem tá aqui. O poema, na verdade, é um estudo de personagem, focado em como a raiva de um único homem quase destruiu o próprio exército e depois o inimigo. A trajetória do Aquiles se desenrola quase como uma peça de teatro, numa estrutura trágica em 3 atos. É uma crônica que começa com orgulho ferido e termina de um jeito que a gente não espera, misturando o triunfo com a profunda humanidade. Bom, tudo começa no canto 1. Agamemnon, o chefão dos gregos, ofende Aquiles na frente de todo mundo, tomando dele a sua cativa, Briseida. Para um herói que vive pela honra, isso é simplesmente inaceitável. Com muita raiva, Aquiles abandona a guerra e jura que os gregos vão pagar caro por essa afronta. Aí vem a virada da história. No canto 16, com os gregos quase perdendo a guerra, o melhor amigo de Aquiles, Patroclo, veste a armadura dele para levantar o moral das tropas. Mas ele se empolga, vai longe demais e acaba morto por Heitor, o grande herói de Troia. A dor de Aquiles transforma aquela raiva em algo muito mais sombrio. Um desejo cego por vingança. E isso leva a gente pro clímax no canto 22. Aquiles, que agora é a própria vingança em pessoa, volta para o campo de batalha. Ele caça Heitor ao redor das muralhas de Troia e o mata num duelo brutal. A vingança está completa, mas o preço foi terrível. Mas a Ilíada não acaba com um grito de vitória. No canto 24, o velho rei Príamo vai escondido até o acampamento grego para implorar pelo corpo do filho. Aquiles, ao ver a dor daquele pai, se enxerga nele, enxerga o próprio pai, e ele cede. É um final, nossa, surpreendente de tão humano, que mostra que mesmo no meio da guerra mais brutal, ainda existe espaço para compaixão. Agora, a gente muda de chave e vai para Odisseia. E aqui, o tom da história muda completamente. O herói não é um jovem impulsivo. Odisseu é um homem maduro, um veterano de guerra, e a maior arma dele não é a força, não, é a cabeça. A guerra acabou, mas para Odisseu, a verdadeira batalha estava só começando. A história dele é, no fundo, uma crônica sobre perseverança. Por 10 longos anos, ele enfrenta perigos que a gente nem imagina, tudo por um único objetivo: voltar para casa, para sua esposa e seu filho. E a jornada dele é coisa de lenda, né? Ele enfrenta o ciclope Polifemo, a feiticeira Circe, o canto mortal das sereias, e cada um desses desafios não é só um teste de força. É, mais do que tudo, um teste de inteligência e de uma vontade gigante de sobreviver para finalmente conseguir chegar em casa em Ítaca. E esse, gente, é o ponto principal sobre Odisseu. A principal arma dele nunca foi a espada, foi a mente. A astúcia era sua marca registrada, e foi isso que permitiu que ele vencesse inimigos que eram muito, mas muito mais poderosos. Pensa só nesses exemplos. Ele fala para o Ciclope que o nome dele é Ninguém.
Pra quê? Pra que quando ele cegar o gigante, o monstro saia gritando: "Ninguém está me ferindo!" E quando ele finalmente chega em casa, ele volta disfarçado de mendigo pra sondar o terreno, testar a lealdade de todo mundo e montar uma estratégia perfeita pra retomar o que é seu. Cada passo é calculado. O clímax, no canto 22, é tão violento quanto o da Ilíada, só que é uma violência calculada, fria. Odisseu tranca as portas, revela quem ele é de verdade e, com o filho do lado, executa a sua vingança contra os mais de 100 homens que tentaram roubar sua casa, sua esposa e seu legado. Então a gente se pergunta, por que contamos essas histórias até hoje? Por que Aquiles e Odisseu passaram por tanto sofrimento? A resposta está no maior desejo deles, a imortalidade. Essa citação da Helena de Troia dá uma pista incrível. É como se os personagens desses poemas soubessem que estavam vivendo uma história épica. Eles parecem entender que o sofrimento, as perdas e as vitórias deles seriam o material para canções que durariam para sempre. E esse conceito tem até nome, é a Kleos, é a ideia de glória, de fama imortal. Num mundo sem uma crença muito forte em vida após a morte, o único jeito de você viver para sempre era nas histórias que contavam sobre seus grandes feitos. O seu legado era a sua imortalidade. Então, no final das contas, é tudo sobre isso. A fúria de Aquiles e a jornada de Odisseu não foram à toa. Eles lutaram, sofreram, venceram para que suas histórias fossem contadas, para que a Kleos deles se tornasse eterna. E o fato de estarmos aqui, falando sobre eles 3.000 anos depois, é a maior prova de que eles conseguiram. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta, né? Para pensar. Se os grandes feitos e os sacrifícios são o que fazem uma história ser imortal, quais são as crônicas do nosso tempo que têm essa força para ecoar daqui a 3.000 anos?